Sou o Tenente Coronel Luiz Cláudio e o vídeo de hoje é sobre execução e encerramento de projetos. Então eu apresento aqui para os senhores algumas graduações, especializações, pesquisas e cursos, congressos e seminários relacionados à área. Os senhores podem dar um pause aí no vídeo e observar. E vamos ao que interessa. Então, na disciplina Gerenciamento de Projetos Institucionais, as competências essenciais específicas a serem desenvolvidas pelos alunos e pelos gerentes de projetos é saber iniciar um projeto adequadamente, planejar o escopo, cronograma, custos e aquisições dos projetos, executar, monitorar e controlar projetos com as técnicas e métodos pertinentes, encerrar um projeto com o formalismo necessário, liderar equipes de projetos, comunicar-se com efetividade no gerenciamento de projeto, ser capaz de negociar com as partes interessadas no projeto sem comprometer seus resultados, dominar as técnicas, métodos e ferramentas de gerenciamento de projeto e planejar os recursos humanos e riscos envolvidos. Os referenciais utilizados, como a gente já apresentou aí, foi o PMBOK 2017, sexta edição, o Project Model Canvas do professor Finocchio, o nosso próprio plano estratégico, o Manual de Gerenciamento de Projetos do CBMDF de 2018 e o Gerenciamento de Projetos em 7 Passos. Tá? Pessoal, a gente vai começar aqui explicando a fase de execução de projetos, tá? Sobre o aspecto dos objetivos da fase de execução, item 6.1 lá da nossa metodologia. Então essa numeração vai seguir a numeração lá da nossa metodologia de gerenciamento de projetos. Então lá no nosso item 6.1 da metodologia a gente tem os objetivos, que são mobilização da equipe do projeto durante a execução, desenvolver e capacitar a equipe do projeto quando esta não possui as competências para executar as atividades descritas no plano do projeto, garantir a qualidade e manter uma comunicação e engajamento efetivo com todas as partes interessadas no projeto, realização das entregas do projeto, produtos ou serviços, alinhar as expectativas internas e externas das partes interessadas, e aí a gente apresenta o processo que está mapeado lá na metodologia, mostrando aí nossos atores, DEALF, CELOF, MG, comandante geral e o gerente do projeto, onde o projeto viabilizado, já com TAP, já com recurso, tá? Com TAP aprovado, com recurso, ele chega para atualização do plano do projeto e acontece uma série, pessoal, de atividades simultâneas aqui. Então a equipe do projeto é mobilizada, se não tem a capacidade específica, ocorre o desenvolvimento da equipe do projeto, os trabalhos são conduzidos, ocorre a gestão da qualidade do projeto, se for necessária a solicitação de aquisições. Alguns projetos não tem, a gente vai descer aqui, senão a gente apenas solicita aquisição, acompanha a aquisição, caso haja necessidade de aquisição. Então, a gente tem dois caminhos aqui para, se tiver alteração no planejamento, a gente tem que retornar isso para o DEALF, tá? Se não tiver, aqui ó, sem alterações no planejamento, a gente manda direto para o DEALF, tá? Para conduzir aquisições. E agora, com alterações no planejamento, aí a gente tem que mandar lá para a CELOF MG por causa da questão da fonte orçamentária, dos recursos, né? O planejamento orçamentário nosso no PARF, né? Para depois chegar até o DEALF e aí sim ter a aprovação de termo de referência ao projeto básico, e a disponibilização financeira e licitar e contratar, tá? Para lá no final a gente conseguir gerenciar as comunicações com as partes interessadas e atualizar o andamento do projeto. Então, pessoal, a gente começa a falar sobre execução, sobre o aspecto da comunicação em projetos. Então, a gente vê aí, lá da primeira aula, que a principal questão da falha do projeto são os problemas na comunicação, com 64,2%. Então, daí a gente percebe a importância de fazer uma efetiva comunicação no projeto. Então, o gerente de projeto executa as funções de comunicação entre o patrocinador, os membros da equipe e as partes interessadas. Então, a gente tem a figura do gerente de projeto e ele está ali se comunicando com a equipe do projeto, né, e com os patrocinadores, tentando ajustar todas as expectativas, tá? Inclusive com todas as partes interessadas sobre as necessidades do projeto, validando
aquisições, gerenciando expectativas, ok? Então, esses atores aqui demandam do gerente de projeto algumas habilidades, tá? Habilidades interpessoais e a capacidade de gerenciar pessoas para equilibrar as metas conflitantes e concorrentes e chegar a um consenso. A questão do consenso é muito importante. A habilidade de relacionamento e comunicação é muito importante no gerente do projeto e a capacidade de manutenção de uma atitude positiva durante todo o projeto. Então, essas qualidades e habilidades, elas também estão relacionadas aí à necessidade da qualidade e habilidade de um líder, como fornecer feedback de forma construtiva à equipe do projeto, sem estar denegrindo a imagem ali do membro da equipe, dedicar tempo suficiente para comunicar-se, administrar as expectativas, né? Cada um tem uma expectativa sobre as entregas, sobre o escopo do projeto, perguntar e ouvir, né? Não é apenas ali estar olhando para os membros ali da equipe, ou olhando para o patrocinador, ou para as partes interessadas, e não estar aceitando aquele feedback de forma positiva, não estar escutando e não estar gerenciando aquelas novas questões, novas demandas, está ajustando ali e chegando num consenso. Então ele tem que ser respeitoso, cortês, amigável, gentil, honesto, confiável, leal e ético. Ser um aprendiz por toda a vida, orientado aos resultados e à ação, não me esquecendo de reconhecer aos outros quando devido. Então, dar o devido reconhecimento a cada conquista, a cada entrega, tá comemorando ali junto com aquele recurso, com aquele membro da equipe que fez aquela entrega, tá? Saber valorizar a equipe. Nesse nosso novo contexto, né, a gente tem as equipes virtuais e distribuídas, né? Então, a própria globalização de projetos já trouxe isso, e agora o novo normal, promover a necessidade de equipes virtuais que trabalhem no mesmo projeto, mas não estão agrupadas no mesmo local. Então a gente tem diversas formas aí, né? O próprio Gestão DF, que é utilizado entre o Corpo de Bombeiros e o CBMDF, a gente faz essa comunicação lá dentro do Gestão DF, fazendo reporte dos projetos. No âmbito interno nosso, a gente usa o GP Web para fazer a gestão desses projetos nossos. E a gente não deixa de lado, a gente recebe e-mail lá do pessoal do GDF, solicitando reportes, solicitando informações, alterações de planejamento, ok? E internamente a gente também faz isso, a gente também usa o e-mail, mas internamente a gente consegue por outros meios, via SEI e tal, que a gente vai apresentar aqui na frente. E a própria questão das audioconferências, né? As mídias sociais também ajudam. O WhatsApp hoje é uma ferramenta. Claro que a gente não pode ali tratar como um documento e tal, mas a gente consegue fazer uma solicitação de uma informação, tá? De forma informal ali veio pelo WhatsApp, que a gente consegue aproveitar depois. E algumas ferramentas de videoconferência, aí o Zoom, o Cisco Webex, o Teams, o Google Meeting, tá? Tudo isso está ajudando a gente, mas a gente continua aí documentando tudo isso no nosso sistema eletrônico de informações, no nosso SEI, ok? Mas são todas formas aí, meios de comunicação que a gente pode ter durante a execução de um projeto. Então, os processos de gerenciamento das comunicações do projeto são apresentados como processos discretos com interfaces definidas, embora na prática eles se sobreponham de forma que não podem ser completamente detalhados no guia PMBOK. Então, lá no guia PMBOK ele já tem dificuldade de representar todos os processos. Aqui na apresentação a gente traz mais o que a gente já filtrou do PMBOK, já adequou à realidade do Corpo de Bombeiros. Então, percebam que são vários processos, por mais que a gente fale aqui e faça um vídeo grande, não vai abordar todos os aspectos, tá? É mais para a gente ter uma noção, dentro da nossa maturidade aqui, vai atender suficientemente bem. Então percebam os processos que estão descritos lá no PMBOK, sobre a questão do gerenciamento das comunicações. A gente tem o planejamento e gerenciamento das comunicações, que utiliza o termo de abertura do projeto, o plano de gerenciamento do projeto, os documentos do projeto, com a opinião especializada, análise de requisitos, tecnologias, trazer como saída desse processo um plano de gerenciamento das comunicações, tá? Que vai ser utilizado lá na fase gerenciar as comunicações. Esse plano de gerenciamento ele entra aqui, tá? E além dele, os documentos do projeto, relatório de desempenho, fatores ambientais, ativos de processos organizacionais, que por meio das
ferramentas de tecnologia de comunicação, sistemas, a gente consegue ter como saída as comunicações do projeto e as atualizações do plano de gerenciamento do projeto e dos documentos do projeto. E durante todo esse processo do desenvolvimento de todas as fases do projeto, a gente tem o monitoramento das comunicações. Ela, na verdade, ela está paralela aí desde o começo, tá? Então a gente tem como ferramenta de entrada aí o plano de gerenciamento do projeto, os documentos do projeto, os dados de desempenho do trabalho. A gente usa dashboards para acompanhar tudo isso aí e por meio dos reports a gente consegue ter essa comunicação visto de uma forma mais prática no dashboard, tá? As nossas telas aí, nos nossos painéis. E diante dessas ferramentas, opinião especializada, sistemas de informação, como eu descrevi aqui, a gente consegue ter lá na saída informações sobre o desempenho do trabalho, solicitações de mudança, atualizações no plano de gerenciamento de projeto e atualizações nos documentos do projeto. Então, pessoal, lá da nossa metodologia, o plano de gerenciamento de riscos e o plano de comunicação, eles são opcionais no planejamento do projeto, cabendo ao gerente do projeto definir quando estes artefatos serão necessários ao planejamento do projeto, conforme a sua complexidade, requisitos legais e técnicos envolvidos. Então, se a gente tiver um projeto mais simples, mais curto, mais simples, né, que demande um planejamento menor, a gente não precisa estar aí efetivando o plano de comunicações nem o plano de gerenciamento de risco. Claro que a gente vai ter a identificação dos stakeholders, a gente vai ter algumas partes aí do plano de comunicação e esses sistemas que a gente utiliza, eles vão ser utilizados para qualquer projeto. A gente só não vai ter efetivamente esse elemento aí do plano de comunicação, que ele vai variar de acordo com a complexidade. Então, o plano de comunicação consiste em um plano que define os mecanismos de comunicação que deverão ser utilizados ao longo do projeto. Para isso, é essencial que tenha sido previamente realizada a identificação das partes interessadas, que a gente faz lá, que a gente mostrou na primeira aula lá no Canvas. Então, a gente já identifica ali as partes interessadas no projeto e os requisitos de informação. O que eles querem receber aí de informação. Então, o plano de comunicação ele visa garantir a entrega de informações relevantes às pessoas certas dentro dos prazos estabelecidos. Então, o que vai conter nele lá? O evento, né? Qual o evento que está sendo reportado, qual a informação que está sendo passada ali, o objetivo daquela informação, o responsável por estar construindo aquela informação, o público-alvo, a quem se destina aquela informação, a periodicidade e o canal, tá? Então a gente tem aí no plano de comunicação, por exemplo, os reports que são frequentes e sazonais no GP Web. A gente coloca ali mensalmente, fazer pelo menos um reporte da situação geral do projeto e sempre que a gente tiver um andamento de uma atividade ali da EAP, a gente está lançando o andamento daquela atividade, porque não adianta apenas o gerente do projeto executar a atividade. Se ele não reportar na ferramenta GP Web, a gente não tem nos nossos dashboards e nos nossos sistemas de relatório, como o Report Service, a informação de que aquilo ali foi efetivamente executado. Então, quando a gente liga para o gerente e ele fala, a gente já fez isso daí, mas você reportou, colocou no GP Web? Ou seja, se comunicou, se comunicou, a gente vai saber sem precisar estar usando outro meio ali, seja uma ligação, seja um e-mail, tá? Então, o plano de comunicação, durante a fase de monitoramento de projetos, tá? Ele está relacionado à questão de se expedir, né, os relatórios periódicos do progresso do projeto, ok? Conforme o plano de comunicação. Então a gente faz monitorar e controlar a comunicação no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto para garantir que as necessidades de informação das partes interessadas no projeto sejam atendidas. O principal benefício dessa etapa é garantir um fluxo de informações de maneira planejada para as pessoas na direção e na hora certa. E aí, dentro desse aspecto do monitoramento de projetos, a gente traz a questão dos indicadores, que eles são variáveis que, ao serem dimensionadas, lidas ou interpretadas, conseguem oferecer um diagnóstico sobre o andamento ou saúde de uma ação ou projeto. Então, são medidas numéricas representativas do esforço, desempenho e resultado do projeto. A comparação do indicador com os padrões previamente estabelecidos, as metas, tá, permite diagnosticar
o projeto e fazer correções necessárias e aferir o seu grau de sucesso. A gente tem alguns tipos aí de indicadores, tá? Os indicadores de esforço representam diretamente as ações executadas no projeto, exemplo, equipamentos adquiridos, capacitações realizadas, caso elas sejam entregas particionadas ali dentro da EAP, não seja um produto final, a gente está medindo ali o esforço. Eu tenho que fazer várias aquisições, várias capacitações, ela é apenas um esforço, né? Se fosse o produto final, aí de repente a gente já teria aí um indicador mais de efetividade, tá? De resultado. Os indicadores de desempenho demonstram o andamento do projeto, prazos, custos, riscos. A gente tem alguns dashboards que analisam aí se os projetos estão dentro do prazo, né? Inclusive com essas carinhas verdes, amarelas, vermelhas. Então a gente consegue relacionar essa questão de estar dentro do prazo, de estar fora do prazo, ok? E os indicadores de resultado, que apresentam o grau de atingimento das metas do projeto. Estão mais ligados à efetividade, tá? Unidades construídas, viaturas adquiridas, quando isso já se trata praticamente do produto final do nosso projeto. Então, os indicadores devem ser definidos e registrados no projeto com o auxílio do escritório de projeto utilizando a ferramenta GPWeb. E aí a gente traz um exemplo aqui, tá? Que é um indicador de adesão à metodologia. Ele é um indicador mais voltado para o supervisor do projeto, para a gente lá na CEGEP EMG. Então a gente percebe aqui, ó, existe gerente, existe TAP, existe EAP, o prazo foi publicado, então a gente marca, a gente fez aqui em forma de checklist e adiciona para a gente ter essas informações e gerar lá no Report Service os relatórios. Então a gente percebe que para o mesmo indicador a gente pode ter vários reportes. Ó, essa data aqui está naquele formato mês, dia, ano, tá? Então aqui ó, no mês 8 a gente teve esse reporte, a gente percebe a evolução. Ó, no mês 9 a gente está da mesma forma do mês 8, mas já no mês 10 a gente teve mais elementos, aumentou a adesão à metodologia nesse projeto, ok? Mas o Report Service ele traz as informações, a base de dados dele está lá no GPWeb. Então o gerente do projeto lança no GPWeb e esse é um dashboard lá do Reporting Service que traz uma visualização mais fácil para o supervisor para verificar esse andamento do projeto. E aí a gente tem uma lista geral de todos os projetos com seu andamento, começando do pior. Percebam aquela questão lá do esforço do projeto, a gente vê as carinhas vermelhas, amarelas e até chegar nas verdes, onde a gente tem uma situação de adesão à metodologia mais de acordo com a nossa meta, ok? Então, como é que a gente chega nesses dashboards, né? O que o gerente precisa fazer para alimentar esses indicadores? Uma das principais formas aí seria a questão de estar reportando para a gente cada tarefa. Então lá naquela tela inicial, quando a gente abre o projeto, que tem detalhes do projeto, a gente consegue aqui na parte inferior, na aba tarefas, a segunda aba, aparecem esses maisinhos verdes, que se a gente clicar em um deles, a gente consegue fazer o reporte da tarefa. Então, em que data esse evento, essa tarefa foi realizada? Foi realizada por completo? Aqui poderia não ser 100, poderia ser 20%, e a gente poderia fazer mais de um reporte para cada tarefa. Então aqui podia estar 30%, eu estar em andamento, aqui no caso está concluída, e a data de início e a data de término são datas planejadas para aquela atividade, para aquela tarefa. Quantas horas eu gastei nela, tá? Quantidade realizada não se aplica algumas vezes sim. Valor gasto se aplica algumas vezes, aqui no caso não. Então, categoria econômica, grupo de despesa, modalidade de aplicação, aqui é só se a gente realmente tiver esse dado. Então, se não se aplicar e a gente não tiver esse dado, ele não é um dado essencial. Aqui a gente mantém no protegido 2. Sumário é o sumário da tarefa, seleção de alunos, como aconteceu, e-mail, reunião, execução, tá? A gente tem várias seleções aqui e a gente faz uma breve descrição mesmo, não precisa ser detalhado. Agora, se a gente tiver mais elementos, o número do processo, documento que foi realizado, e a gente quiser dar uma qualidade melhor aqui, a gente pode, tá? E aí, quem tiver marcado aqui em notificar, recebe essa notificação. Caso
quem esteja fazendo o report aqui não seja o gerente do projeto vai receber, porque pode ser alguém designado para aquela tarefa, ok? O gerente do projeto pode distribuir tarefas. A gente tem um vídeo disso aí sobre atribuição de tarefas. Então, o que aquilo gera para a gente? A gente está vendo aqui que esse projeto está todo verdinho e tal, muito bonito, né? Então quer dizer que todas as tarefas foram executadas dentro do prazo planejado, mas poderia não estar assim. Poderiam ter tarefas se iniciando e que ainda não tinham report, poderiam ter tarefas com prazo já vencido, estariam vermelhas, que não tinham sido executadas. Então tudo essa cor depende do que for reportado e do progresso informado pelo gerente do projeto, ok? Então o report é extremamente necessário. E aí a gente vê esses registros desses reportes nessa aba registros. Então a gente tem cronologicamente aí, ó, de baixo para cima, todos os registros dos reportes que foram feitos em cada tarefa, né? Então a gente sabe que data que foi feito, qual é a tarefa, tá? Aqui essa referência, o que foi? Se foi reunião, tá? Se foi execução, o título que foi colocado lá no report, quem fez o report e aquela descrição que a gente colocou lá aparece aqui. E aí a gente tem outros dashboards no Report CF de andamento geral do projeto, né, com indicação do esforço e tal, ou até mesmo do resultado, se ele tiver concluído ou não, que a gente observa isso aqui em função do que foi registrado lá. Então, se aparecer alguma coisa aqui no nosso dashboard que não tenha relação com a realidade, quer dizer que o gerente não reportou corretamente. Então, gestão do escopo, ainda na fase aí de monitoramento do projeto, a gente vê o que é o escopo, né? Relembrando lá da primeira aula. Ele mostra a abrangência do projeto, o que está contido no projeto. Ele detalha as entregas, o trabalho necessário para criar essas entregas, né? A soma dos produtos, serviços e resultados fornecidos na forma de projeto, que está ligado diretamente lá com a nossa estrutura analítica do projeto, como a gente mostrou anteriormente. Então, como é que a gente faz a validação desse escopo? Ele é feita no SEI, pelo cliente, usuário das entregas ou patrocinador. Ocorre a formalização da aceitação das entregas terminadas do projeto, realizada pelos interessados, ok? Proporciona objetividade ao processo de aceitação e aumenta a probabilidade de aceitação final do produto, do projeto final, serviço ou resultado, através da validação de cada entrega realizada lá na EAP. Então, terminei uma entrega, ela é importante, ela vai ter impacto lá no meu produto final, então vou validar essa entrega. Controlar o escopo. Então lá no GP Web, o gerente do projeto e a equipe do projeto, eles monitoram o progresso do projeto e suas entregas. Consiste em processar os dados coletados referentes ao escopo, produzindo informações de desempenho. E essas informações a gente visualiza lá naqueles dashboards que eu mostrei. Garante a execução das correções e ações preventivas em todo o ciclo de vida do projeto. Então, por que a gente quer acompanhar e supervisionar esse projeto lá na CGEP? Porque a gente quer, se tiver algum entrave, a gente conseguir ainda interferir para resolver aquela questão. E a gente só consegue resolver se a gente souber o que está acontecendo. E aí, nesse controle de escopo, permite que a linha de base do escopo seja monitorada ao longo de todo o projeto. Então, se o projeto não está andando de acordo com a linha de base, onde ele deveria estar, e vai aparecer para a gente lá vermelho, tá? Então, isso fica bem evidente, a gente vai, visualiza o report e tenta ajudar em cima do report. Tempo estimado. Lembra lá o Gantt interativo que a gente mostrou na aula anterior? Então, a gente, dentro da nossa EAP, cada tarefinha lá, a gente vai ter um momento de início e um momento de término. E os meus reportes têm que acontecer aqui dentro para que a gente possa executar junto com a linha de base aqui, junto com o que a gente pensou que seria possível de executar na fase de planejamento. Controlar o cronograma é feito lá no GP Web. O gerente do projeto e a equipe dele vão fazer os reportes. É o passo de monitoramento do avanço das atividades do projeto para atualização no seu progresso. Consiste em determinar sua situação, bem como determinar as mudanças ocorridas e gerenciá-las. Então, não quer dizer que nada vai atrasar, tá? Então, alguma coisa vai dar errado ou
geralmente alguma coisa ali que foi planejada dentro daquele tempo que foge do nosso alcance de controle, que não está sob nossa total responsabilidade de executar, pode ser que sofra um atraso, mas a gente tem que ter um reporte daquilo para poder interferir positivamente. Fornece os meios de se reconhecer o desvio do planejado e tomar medidas corretivas e preventivas, minimizando assim os riscos. Então, ó, lá no controle de cronograma, né, quando a gente tem esses reportes de execução dentro do que foi planejado, a gente consegue gerar um gráfico de Gantt bacana, né, condizendo com a realidade dentro da linha base. Então, esse espaço aqui que está preenchido, esse espaço azul mais claro, percebam que tem uma bordinha azul mais claro, preenchida por esse azul escuro, esse é um projeto já concluído, tá, da nossa metodologia de gerenciamento de projetos. Então aqui quer dizer que a gente executou dentro do que foi planejado. Então esse traço mais escuro, se a gente tivesse em andamento executando ainda, esse traço mais escuro estaria até aqui, por exemplo, no mês de março, e eu ainda teria algo a se executar, e isso vai ser gerado em função do reporte do gerente do projeto. Tá? Então a gente só vai saber aí, esse gráfico de Gantt representa para a gente aí a evolução do projeto, mas ele não vai adivinhar, ele depende do reporte feito pelo gerente do projeto ou pelo designado pela tarefa. Então, dentro do monitoramento ainda, na gestão de recursos humanos agora, primeira coisa a ser feita é a mobilização do nosso recurso humano, ok? A mobilização do recurso humano ela é feita lá no início da execução, lá no 6.2.3 da nossa metodologia, a mobilização da equipe, que ela é feita por meio do GP Web, Boletim Geral e SEI, né, seja convocando esses membros, seja pela publicação do TAP, tá? E a gente tem essa destinação desses recursos para trabalhar no projeto, o gerente do projeto faz essa solicitação. É o processo de confirmação da disponibilidade dos recursos humanos, obtenção da equipe necessária para terminar as atividades do projeto, esboçar e orientar a seleção da equipe e designar responsabilidades a fim de obter uma equipe de sucesso. Então, de posse dessa equipe, a gente pode atribuir as tarefas lá dentro da minha EAP. Mas como é que a gente mobiliza essa equipe do projeto no caso do CBMDF, essa estrutura funcional, hierarquizada e tal? A gente pode pegar, tá, membros de vários setores da corporação. A gente não está a nossa estrutura não é por projetos, a gente está numa estrutura funcional, então a gente vai usar essas pessoas. Por isso que é importante publicar o termo de abertura, colocar a nossa equipe lá, porque aí o patrocinador vai estar dando o aval para a gente utilizar esses recursos. Então esses recursos eles podem ser utilizados e podem ocorrer alterações, né? Um recurso pode não ter a capacitação suficiente, a gente não vai ter tempo para fazer essa capacitação, a gente pega outros militares de outros setores para compor a equipe, ou em determinado momento essa equipe precisa ter a adição de outros elementos, tá? Então essa mobilização da equipe ela pode sofrer variação e o motivo dessa variação são as necessidades específicas de cada projeto, tá? A mobilização da equipe, a gente não necessariamente durante toda a execução do projeto pode estar com toda a equipe, a gente pode usar só nos momentos ali, prioritariamente, durante as tarefas das quais eles são os responsáveis. Então, a gente determinado militar vai ser usado só no momento em que aquela habilidade específica, aquela capacidade ou aquele setor dele for demandado dentro da nossa EAP. E ainda em recursos humanos aqui, se ele não tem a capacidade específica, a gente, por meio do GP Web, Boletim Geral e SEI, o gerente do projeto, vai fazer a melhoria das competências e a interação da equipe com o ambiente global, visando aprimorar o desempenho do projeto. Melhoria do trabalho da equipe e aprimoramento das habilidades interpessoais e competências. Se a gente não tem a competência, a gente pode sim desenvolver aquela competência no meio do projeto. E aí a gente vai ter uma equipe mais motivada, com energia lá em cima, aumentar o desempenho global do projeto, diminuir essa questão aí da rotatividade da equipe. E como é que a gente faz isso hoje? Né? Por meio dos nossos cursos de gerente de projeto, por meio dos nossos seminários, ok? Workshops, por meio das nossas assessorias, consultorias externas, como no caso da CGDF, por meio de congressos, por meio de benchmarking, observe aí o oficial da PM com a gente.
e por meio de palestras também, e outras formas também de capacitação, ok? E aí a gente parte, dentro da execução, monitoramento do projeto, para a gestão das aquisições, custos e riscos, tá? Então, primeira coisa relacionada às aquisições, solicitar aquisições, que é feito via GP Web SEI, o gerente do projeto. Caso haja alterações do planejamento inicial, a gente mostrou lá no mapeamento no Bisage, o gerente do projeto deve encaminhar a CELOF, a solicitação das aquisições necessárias à efetivação das entregas do projeto. Caso contrário, encaminha para o DEALF. Então é que só se tiver alterações ele vai voltar para a CELOF para a questão do ajuste lá do PARF, da fonte orçamentária. Agora, se não tiver alteração, já está planejado, vai direto para o DEALF. Em caso de alteração, cabe ao gerente atualizar o plano do projeto e todos os documentos. Então, alterei, atualizo o plano do projeto. Deverá ser anexado ao pedido de execução de serviços ou aquisição de materiais para comporem o processo de aquisição. Então, essas questões de PAN e PES, elas seguem os ritos normais, tá? E toda a manualização, tá? Todos os ritos legais normais. Então, conferir e consolidar as fontes de recursos, GP Web SEI, lá no Estado-Maior Geral, lá na CELOF, a CELOF MG confere as adequações realizadas, caso necessários, ter alterações aí no que foi planejado orçamentariamente, realizadas no projeto, bem como o impacto financeiro da aquisição, além de sua conformidade com o planejado e a disponibilidade de recursos indicados. A CELOF-MG encaminha ao DEALF a solicitação para a realização das aquisições, principalmente dos projetos estratégicos. Tá? Ainda na gestão de aquisições, custos e riscos, conduzir aquisições via SEI, via compras governamentais, o site, lá no DEALF, o processo de obtenção de resposta de fornecedores, confecção do termo de referência ou do projeto básico, consolidação e informação de metodologia de balizamento de preço e outras informações necessárias, promove o alinhamento das expectativas internas e externas das partes interessadas através de acordos estabelecidos. O acompanhamento das aquisições acontece GP Web SEI, pelo gerente do projeto, que acompanha todo o andamento das aquisições, dando o devido suporte à DEALF em relação a possíveis entraves relacionados ao cumprimento dos requisitos, especificações e orçamentos. Então o gerente, não, já solicitei a aquisição, está no DEALF. Não, ele tem que acompanhar e tem que verificar se aquela aquisição está tendo algum entrave, está ocorrendo de forma normal ali, seguindo o processo normal da aquisição, ok? O gerente do projeto realiza ajustes necessários ao bom andamento do projeto. Então ele tem que fazer dar certo, não basta ele já encaminhei, não está na minha mão, vai dar certo, não é assim. Trocas de informação e documento das aquisições são efetivados via SEI e os reportes gerenciais são registrados no GP Web para que a equipe de supervisores da CEGEP consiga também estar auxiliando, tá? Então a gente só vai conseguir auxiliar se o gerente fizer esse relacionamento aí lá com o DEALF, verificar se está tudo certo, verificar com os fornecedores se está tudo certo, ele também dá esse apoio e registrar isso no GP Web, porque se ele não registrar, não há como a gente saber o que está acontecendo lá na CEGEP. Aprovar o termo de referência ao projeto básico, feito via SEI, DEALF e comandante-geral do CBMDF, após confeccionado o termo de referência ao projeto básico, é assinado pelo chefe do DEALF e encaminhado para aprovação do comandante-geral. Após a assinatura do comandante-geral, o processo retorna ao DEALF para disponibilização financeira. Disponibilização de recurso financeiro, SEI e Sistema de Administração Financeira, CIAF. DIOF, DEALF, a disponibilidade do recurso financeiro é efetivada após aprovação do comandante-geral. Neste momento, ocorre o comprometimento orçamentário do recurso junto ao CIAF. Comprova que a corporação possui capacidade de execução da aquisição pretendida. Em seguida, o processo é encaminhado à DICOA. Licitar e contratar. Lá pelo compras governamentais, DODF, site do CBMDF, mídias, SEI, GP Web, Siconv para registro, DIOF e DEALF também nesse passo. As licitações e contratações são processadas pelo DEALF, cumprindo a legislação pertinente. Concluído o processo licitatório e de contratação,
que ocorrem conforme a lei de licitações e normas complementares, ocorrerá a execução do contrato por parte do executor do contrato, sendo acompanhado pelo gerente do projeto. Licitar e contratar, lá no Comprasnet, de off the off, as licitações, né, cumprindo a legislação pertinente, novamente. Gestão das aquisições, custos e riscos, elaborar o plano de gerenciamento de riscos. Pessoal, assim como o plano de comunicações, o plano de gerenciamento de risco, ele só vai ser efetivado dependendo aí da complexidade do projeto, ok? Mas lá no Canvas a gente já faz a identificação preliminar dos riscos, ok? E aí a gente já tem que pensar em algumas ações, tá, para contingenciar esses riscos, para mitigar esses riscos. Então o GP Web, o gerente de projeto, com apoio do escritório de projetos, faz essa questão do gerenciamento de riscos, o plano de gerenciamento de risco. O que é o risco? É um evento incerto que pode ter efeito positivo ou negativo. A gente trabalha com risco positivo e negativo nesse caso. A cada evento de risco está associado uma probabilidade de ocorrência e acarreta o efeito de determinada magnitude ao projeto. Então, pessoal, a gente já deve ter visto aí essa matriz de riscos algumas vezes, né? Então a gente tem a questão da probabilidade e do impacto, e aqui a gente trabalha com risco positivo e negativo, né? Positivo lá na oportunidade e negativo na ameaça. Então qual é o objetivo? Identificar, analisar e trazer uma resposta para esses riscos. E essas respostas, elas visam o quê? Maximizar as oportunidades e minimizar as ameaças. Certo? Então aqui a gente apresenta para os senhores o que está lá na ISO 31000, que é o processo de gestão de riscos como um todo, que começa com a questão do escopo, contexto e critério, né? Dentro de projetos, a gente tem que também considerar o escopo, contexto e critério para, na hora da identificação dos riscos lá no brainstorming, que a gente faz ainda com a equipe no momento da construção do Canvas, que a gente viu na aula 1, a gente vai identificar esses riscos, tá? Diferentemente ali dos riscos fora dos projetos, dos riscos dos processos, que a gente tem o processo mapeado e consegue verificar esses possíveis eventos aí que venham a trazer um impacto negativo nos nossos objetivos. Aqui na questão do projeto, o grau de incerteza é ainda maior. Então a gente precisa ainda mais da colaboração e da experiência dos membros da equipe na hora da identificação no brainstorm. E aí lá na análise de riscos, durante a análise a gente verifica a severidade, probabilidade versus impactos, e na avaliação a gente vai aceitar, ou ele é aceitável, ele é tolerável, o que eu vou fazer com esse risco aqui? Eu tenho um risco alto, médio, baixo, extremo, então eu avaliei e vou decidir o que eu vou fazer com ele para lá no tratamento eu modificar, aceitar, tolerar ou não esse risco, tá? Então eu vou sair daqui desse processo com ações para aproveitar as oportunidades e para estar preparado e mitigar, seja o impacto ou a probabilidade das ameaças com ações de controle efetivas. Lá no nosso GP Web, como é que a gente elabora o plano de gerenciamento de riscos? Então, naquela aba lá que os senhores conhecem, ver artefatos, né? E aí a gente, ver artefatos, a gente vai em plano de gerenciamento de riscos, e a gente tem algo desse tipo aqui, para a gente ir identificando e fazendo risco a risco, tá? Então vamos lá. Qual é a descrição? Erro no mapeamento do processo. É um risco operacional, um risco de execução e é um risco negativo. A consequência dele é o processo representado de forma incorreta. A probabilidade é alta devido a baixa capacitação no BISAGE, alguma coisa assim. E o impacto médio, tá? Severidade final alta, ok? O que a gente vai fazer? Qual é a ação que a gente vai fazer para mitigar isso? Oferecer cursos de BPMN. Qual é o gatilho para esses cursos? A falta de conhecimento em BPMN. A resposta ao risco, realizar cursos de BPMN para os militares do MG. Então, quem vai fazer? O responsável. Então, pessoal, a gente também tem que se preocupar com a questão
a atenção às partes interessadas, os stakeholders. Então, tanto a equipe do projeto, elas são stakeholders, eles estão dentro do contexto interno, o gerente do projeto, o patrocinador, a equipe do projeto, e a gente tem os externos, cliente, parceiro, competidores, especialistas, fornecedores. Então a gente tem que dar atenção para esse pessoal. E são as pessoas e organizações ativamente envolvidas no projeto ou cujos interesses podem ser afetados com o resultado da execução ou término do projeto. Eles podem também exercer influência sobre os objetivos e os resultados do projeto. Gerenciar mudanças, tá? A gente é ainda na fase de execução, ok? A gente, dentro do GP Web e do SEI, o gerente do projeto, ele faz a análise de todas as solicitações, aprovação e gerenciamento das alterações aprovadas nas entregas, artefatos e plano do projeto. O gerente do projeto deve sempre comunicar às partes interessadas as decisões, por isso que a gente colocou esse elemento aqui de gerenciar a mudança, está muito relacionado às partes interessadas. A gente não pode aprovar simplesmente sem estar informando isso aí às partes interessadas e validando essa mudança. O gerente do projeto analisa todas as solicitações, modificações dos documentos, projetos, entregas, cronogramas ou demais artefatos do plano do projeto, aprovando ou rejeitando cada uma delas. As mudanças documentadas no âmbito do projeto são consideradas de forma integrada, tá? Então a gente tem que juntar tudo isso, apresentar para o patrocinador, apresentar para as partes interessadas, gerenciar as comunicações com as partes interessadas. Eles têm que estar informados sobre isso. A gente faz isso por meio do GP Web ou por meio do SEI, o gerente do projeto e a equipe. É o processo de criar, coletar, distribuir, armazenar, recuperar e de disposição final das informações do projeto de acordo com o plano de gerenciamento de comunicações. Então, lá na comunicação que a gente mostrou, o gerenciamento das comunicações, a gente viu que a gente tinha um plano de gerenciamento das comunicações. E aí lá a gente já determinava esse fluxo, né? Quem vai receber a informação, quando vai receber a informação, que informação que é, né? Então aqui na questão das partes interessadas, a gente também está fazendo esse gerenciamento de comunicação com eles, que são, assim, na real é o mais importante, né? A gente está passando essa informação para as partes interessadas, ok? Possibilita um fluxo de comunicação eficiente e eficaz entre as partes interessadas do projeto. O gerente deve se comunicar e trabalhar com as partes interessadas para atender às suas necessidades e expectativas. Aumenta o nível de suporte às partes interessadas e minimiza sua resistência, aumentando as chances de alcance do sucesso do projeto. Controlar o engajamento das partes interessadas, isso a gente faz por meio do GP Web, né? O gerente do projeto e a equipe do projeto monitoram seus relacionamentos. Consiste em ajustar as estratégias e planos para melhor envolvimento no projeto. A manutenção ou aumento da eficiência e eficácia do envolvimento das partes interessadas à medida que o projeto é executado. Monitorar, controlar o trabalho do projeto. Isso aqui, se a gente estiver fazendo esse acompanhamento, tá, via GP Web, fazendo os reportes, o gerente do projeto, a sua equipe, quem tiver designado para reportar uma atividade, a gente consegue monitorar e controlar o trabalho do projeto e analisar e informar o progresso da execução do projeto. Se a gente não estiver reportando, se o gerente ou a equipe, quem está responsável pela tarefa, não estiver reportando, a gente não consegue monitorar o trabalho. A gente não vai ficar ligando para perguntar sobre cada tarefa, cada atividade. A gente tem o sistema, a ferramenta, a gente cadastra o projeto lá, constrói EAP, todas as atividades, então o report tem que ser feito lá. Os critérios de referência têm base nos objetivos de desempenho pré-definidos. Então, o que aparecer para a gente verde e vermelho está em função do que foi estabelecido como meta, seja de meta de tempo, de custo, tá? Ou meta dos outros indicadores. São repassados às partes interessadas a situação atual do projeto, as atitudes tomadas, as previsões do orçamento, cronograma e escopo. Okay? A gente tem como gerar relatórios, dependendo da demanda, e relatórios padrões são gerados aí mensalmente sobre o acompanhamento de todos os projetos. Então, agora a gente está na fase do encerramento, ok? E quais são os objetivos? Reter e aprender conhecimento produzido, documentando as lições aprendidas, armazenar a documentação técnica produzida no projeto, no GP Web, no SEI, alimentar o banco de projetos, prestar contas
dos convênios, contratos e ajustes firmados no âmbito do projeto e obter aceitação pelo cliente ou patrocinador para encerrar formalmente o projeto ou fase. Então aí, ó, também a gente apresenta lá no nosso manual de gerenciamento de projeto o processo do encerramento, mostrando os nossos atores aí, ó, patrocinador, gerente do projeto, DEALF e o executor de contrato. Então, como é que começa isso aqui? Começa com as informações do monitoramento, tá? Qual é o gatilho? São as informações do monitoramento, onde o executor do contrato realiza o recebimento definitivo, que é validado pelo DEALF, né, que liquida as aquisições, no caso dos projetos que possuem aquisições, e o gerente do projeto encerra o projeto ou fase com um aceite final do patrocinador. Se for convênio, ele peça a conta do convênio. Se não é convênio, ele registra as lições aprendidas, desmobiliza a equipe e arquiva o projeto, tendo como produto final projeto arquivado e aquisições encerradas. O primeiro passo aí da fase de encerramento, né, que está relacionado ao aceite do projeto, é realizar o recebimento definitivo via SEI, o executor do contrato. Após conferir e receber provisoriamente o objeto contratado ou empenhado, expede o termo de recebimento definitivo e solicita a DICOA a requisição de pagamento do bem ou serviço nos termos do Manual Básico para Executores de Contrato CBMDF. O gerente do projeto faz o upload do termo de recebimento definitivo assinado pelo executor do contrato no GPWeb SEI. Validar o recebimento definitivo é feito pelo SEI, DICOA DEALF. Neste passo, a diretoria de contratações e requisições verifica se foram cumpridos todos os ritos e normas estabelecidos em lei e, em seguida, encaminha a DIOF para liquidação. Liquidar aquisições, SEI-CEAF-SIGO, lá na DIOF DEALF. Após receber as requisições de pagamento, fará a conferência de todos os documentos necessários descritos no Manual Básico para Executores de Contratos CBMDF e fará a liquidação. Encerrar o projeto ou fase. No GPWeb, o gerente do projeto deverá preencher o termo de encerramento na ferramenta GPWeb. O gerente do projeto deve preparar a reunião de encerramento do projeto, elaborando uma lista de verificação, para fazer realmente ele avaliar se as partes interessadas, todo mundo que ele convocou para a reunião, concorda com a forma que ele executou, com as entregas, com a qualidade. Ele afere via entrevista o nível de satisfação do patrocinador em relação ao atingimento dos objetivos propostos, qualidade, capacitação da equipe, metodologia utilizada, a atuação do gerente do projeto, comunicação, documentação, gerenciamento do escopo, prazo, etc. O objetivo aqui é a gente ter um documento final que possibilite a melhoria de execução de projetos semelhantes no futuro, tá? A gente tem que ter um banco aí de informações para trazer melhorias disso. Então, ocorre posteriormente o aceite final via SEI, onde o patrocinador faz o aceite final do projeto e o documento que formaliza o encerramento do projeto. Cabe ao gerente do projeto redigir o aceite final do projeto e colher a assinatura do patrocinador. E, finalmente, caso seja via convênio, prestar contas do convênio. Lá no SICONV, o GPWeb, o executor do convênio, gerente do projeto, pode ou não ser o gerente do projeto, né? O registro da prestação de contas deverá ser feito no sistema SICONV, registrar todos os procedimentos de execução do convênio realizados, tudo, ele coloca tudo lá, todos os documentos, tudo que foi realizado, tudo que foi executado. Após o registro de todos os procedimentos, o conveniente deverá elaborar prestação de contas e enviar para análise do concedente. A prestação de contas deve ser realizada de acordo com o manual do usuário do SICONV. E aí os procedimentos finais, pessoal. Passo 7, registrar as lições aprendidas, tá? É a gestão do conhecimento de projetos. É realizada na ferramenta GPWeb pelo gerente do projeto para futuras melhorias em projetos similares. Desmobiliza a equipe, olha que coisa boa. O gerente do projeto providencia a NB, assinada pelo patrocinador setorial, comunicando o encerramento do projeto e a desmobilização da equipe. A equipe está pronta, o recurso está liberado para entrar num novo projeto. Olha que alegria. E o passo 9, arquivar o projeto.
é realizada no GP Web à medida que os formulários e os registros digitais do sistema são preenchidos e salvos pelos gerentes do projeto. E aí o projeto está concluído, a equipe pode comemorar. Tá? Esse foi mais um vídeo aí para a disciplina Gerenciamento de Projetos. Eu sou o Tenente Coronel Luiz Cláudio. Essa aula foi sobre execução e encerramento de projetos. Muito obrigado pela atenção aí dos senhores.